Olá galera do Entre no Clima, hoje 7 de setembro, feriado nacional. Mas você sabe por que nós estamos comemorando o dia 7 de setembro? Dia 7 de setembro é comemorado o dia da independência do Brasil. E nós estamos diretamente da Praça da Independência, que é ao lado desse monumento que representa, que foi erguido, há 100 anos atrás aí, em comemoração, representando aí esse dia da independência. E ao meu lado, eu apresento agora o professor Romildo Saldanha, ele é historiador formado pela UERN, que vai falar um pouquinho sobre algumas curiosidades, professor, sobre essa data, sobre esse monumento aqui, que ninguém sabe o que é que tem aqui nesse monumento. Você vai saber hoje aqui no Entre no Clima. Muito boa tarde, professor. Boa tarde. Para mim é uma honra, estar aqui com todos vocês no Entre no Clima, tá certo? Participando desse momento, um momento cívico, dia 7 de setembro, onde nós estamos comemorando os 200 anos da independência do Brasil. É claro que muitas vezes vem na nossa cabeça assim, o momento da independência como 7 de setembro, claro, o grito do Ipiranga, quando Dom Pedro faz essa proclamação às margens, próximo ao Riacho do Ipiranga. Mas é claro que isso é muito mais porque tem toda uma conjuntura que vai envolver essa própria situação, ou seja, tanto na conjuntura externa como também na conjuntura interna do Brasil, nessas grandes mudanças que estavam acontecendo desde a segunda metade do século XVIII, assim como também no início do século XIX. As contradições que vão existindo, por exemplo, na própria decadência do modelo colonial, da estrutura colonial, e é claro também o próprio crescimento do Brasil, o desenvolvimento do Brasil. E aí nesse momento excepcional, onde nós temos dia 7 de setembro de 1822, aonde Dom Pedro faz a proclamação da independência do Brasil. Muito embora nós, aqui no Brasil, só iríamos comemorar basicamente 4 anos depois, em 1826, quando Portugal, aí sim, vai ter o reconhecimento da independência do Brasil, no qual nós pagamos um bocado por ela. No caso, nós acabamos pagando, na época era 2 milhões de libras esterlinas, assumindo a dívida de Portugal em relação aos ingleses. E nesse caso, com esse reconhecimento, aí sim, o Brasil seria oficialmente independente. Mas, como eu já estava dizendo, toda essa situação, ou seja, essas contradições que vão existir para chegarmos nesse momento, ali. E por quê? E é interessante, que foi um príncipe, o próprio herdeiro do trono de Portugal, que faz a separação. Porque na realidade, quando nós estamos no ano de 1822, a independência, devido a essas contradições internas e externas, ou iria ser feita com ele ou sem ele. Ele apenas assumiu o papel que o próprio pai dele, o Dom João VI, já tinha deixado para que ele fizesse. Se o Brasil se movimentar para se tornar independente, Pedro, que seja para você, que é meu filho, e há de me respeitar. Então ele acabou assumindo algo que já estava acontecendo, por causa dessa própria ruptura, dessas contradições que existia naquele momento, no início do século XIX. Professor, a gente tem a figura de Dom Pedro como a figura da independência. Pessoa, remete logo à independência, a imagem de Dom Pedro. Mas existem outras pessoas, outras personalidades, podemos assim chamar, que também fizeram parte, que tem tamanha importância nesse momento tão importante para o Brasil? Demais, existem várias outras pessoas, personagens, como José Bonifácio, inclusive o irmão dele, o Carlos de Andrade, entre outros personagens que são muito importantes nesse momento da própria proclamação. A própria imperatriz do Brasil, Dona Leopoldina, que inclusive foi quem realmente assinou a independência, porque quando chega uma série de documentos de Portugal, ela é quem estava governando enquanto ele estava viajando, justamente para resolver problemas na província de São Paulo, ou seja, o estado de São Paulo, problemas ligados inclusive à família de José Bonifácio, discussões ali, problemas políticos, Embora, nesse caso, ela estava como regente interina no Brasil. Ela recebe esses documentos que exigiam que Dom Pedro retornasse a Portugal, e aí, nesse momento, ela acabou por assinar um documento enviando para Dom Pedro, dizendo que estava na hora de fazer a proclamação, porque, como nós sabemos, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro já tinha declarado que iria ficar no Brasil, que é o chamado Dia do Fico.
E por que ele fez isso? Porque teve um abaixo-assinado feito pela elite brasileira, por membros dessa elite brasileira, com mais de 8.000 assinaturas, que nesse caso já dizia claramente para ele que se ele fosse embora, como Portugal queria, as cortes portuguesas queriam, com ele ou sem ele, o Brasil iria rumar para a independência. E o que foi que levou a Dom Pedro a ficar aqui? Ele gostou muito do nosso país, do nosso continente, porque recebeu uma ordem superior, né, para retornar a Portugal. E ele não foi, desobedeceu. Assim como ele, o próprio pai dele, o Dom João VI, eles queriam ficar no Brasil. Então, por exemplo, a corte portuguesa veio se refugiar no Brasil, fugindo das guerras contra a França, as guerras napoleônicas em 1808, eles estão aqui no Brasil. Terminado essas guerras, findado essas guerras, já em 1814, 1815, a corte portuguesa, ou seja, o governo de Portugal já estava pedindo para que eles retornassem, que eles voltassem para Portugal. E não querendo sair daqui do Brasil, Dom João VI não querendo sair do Brasil, elevou o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal. Então, em 1815, o Brasil deixa de ser colônia, tecnicamente, e passa a ser reino igual a Portugal. Isso mostrava a própria situação em que Dom João VI não desejava sair do Brasil, gostaria de ficar aqui e tornar o Brasil um império no sentido do próprio tamanho do território. O Brasil é enorme, né? Até hoje, ainda mais naquela época. E ele não desejava sair, mas devido à Revolução do Porto, uma revolução ocorrida na cidade do Porto, em Portugal, essa revolução tendo sido vitoriosa, ela vai exigir duas coisas. Primeiro, que Portugal tivesse uma Constituição e que nessa Constituição ela fosse uma Constituição liberal. A segunda coisa era o retorno imediato de Dom João VI sobre a prerrogativa de que se ele não fosse, ele corria o risco de perder o trono português. Então já poderia perder, né, o governo. Então ele forçadamente acabou saindo do Brasil. No ano de 1821, em abril de 1821, ele acaba embarcando, juntamente com outros 4.000 personagens, outras 4.000 pessoas, e vão para Portugal. E deixa o filho dele aqui. E por que ele deixa aqui? Ele deixou porque já estava nesse burburinho, nessa própria situação que já vinha ocorrendo no Brasil, guerras, movimentações, como no Grão-Pará, ou seja, onde hoje é o estado do Pará e Amazonas, em São Luís, lá no Maranhão, na província Cisplatina, onde hoje é o Uruguai, já foi nosso, né? Durante alguns anos o Uruguai foi do Brasil, foi território brasileiro. Então já vinha existindo essa própria movimentação, assim como nos demais países da América Latina, que vinham lutando pelas suas independências, mas nesse caso, na independência ligada à Espanha. Eram colônias espanholas, Argentina, Paraguai, Bolívia, esses países eram territórios coloniais da Espanha. E já estavam na sua luta pela independência ou já independente. Então, eles sabendo que o Brasil poderia sim se tornar independente, por quê? Porque ele já imaginava que as cortes portuguesas iriam tomar medidas duras com o Brasil para, por exemplo, rebaixar a condição de colônia de novo, e fechar os portos, fechar o comércio do Brasil e direcioná-lo para Portugal. Então isso criava uma contradição muito forte com essa elite mercadora, os comerciantes, os produtores rurais. Estava em ascensão naquela. Estava em ascensão e Portugal em decadência. Mesmo sem condições, mesmo sem força para lutar em uma guerra em outro continente, Portugal iria forçar o Brasil, como tentaram, rebaixar a condição de colônia. Como eu disse, desde 1815, o Brasil estava como reino, igual a Portugal. Nessa contradição, ou seja, forçando o Brasil, na medida que eles iriam forçar o Brasil e tentaram rebaixar o Brasil a uma condição de colônia, fechar os portos, o comércio, limitar, o Brasil, então, iria rumar para a própria independência, como acabou acontecendo. Então, com Pedro ou sem Pedro, aí sim, o Brasil iria se tornar independente, porque já estava acontecendo. Tem outro jeito. Não tem outro jeito. Estamos aqui há 200 anos dessa independência, né? E o senhor falou que começou a se comemorar 4 anos após, né? Em 1826,
E professor, conta pra gente aqui essa linha cronológica de comemorações. Hoje nós temos um outro formato de comemoração, né? Os registros cívicos, né? A polícia, toda aquela movimentação que é feita em todas as cidades, né? Mossoró, inclusive, também tinha, começou aqui, nesse local onde nós estamos, né? As comemorações eram ao redor aqui dessa praça. Sim. Né? Conta pra gente como foi que se deu essa linha cronológica dessas comemorações. Então, o Brasil, em 1822, já vinha nesse processo de ruptura com Portugal. E aí nós temos, por exemplo, o 7 de setembro de 1822, que é mais um fato histórico importante, ali quando Pedro, juntamente com sua comitiva, acabou com raiva que ele estava dos documentos que foram enviados para ele, obrigando ele a retornar a Portugal. Então ele acaba fazendo a ruptura que estava literalmente entre o caldeirão e o fogo. Ou seja, se ele ficasse no Brasil, ele corria o risco de ser punido pelas cortes portuguesas. E mesmo assim ele acabou ficando. Se fosse embora, o processo de independência iria acontecer sem ele. Então, nessa situação, ele faz a proclamação da independência, ou seja, estamos definitivamente separados de Portugal. Muito embora ele tenha feito essa proclamação da independência no dia 7 de setembro de 1822, ele mesmo só vai deixar de assinar como príncipe regente em 12 de outubro do mesmo ano. Quer dizer, ainda vai demorar alguns meses para ele começar a mudar quando teve a aclamação, ou seja, no momento em que a população no Rio de Janeiro aclama ele, né, como rei do Brasil, imperador do Brasil. E mesmo assim, só em dezembro de 1822, no dia 1º, é que ele é sagrado e coroado imperador do Brasil. Muito embora tudo isso já esteja acontecendo, como esses próprios fatos históricos, é importante ressaltar que Portugal não reconheceu a independência do Brasil. Então, não é de imediato que vai ter essas comemorações de rua. A própria aclamação era o dia do aniversário dele. Então, naquele momento que ele aparece na sacada do prédio, o povo na rua estava gritando, né, ele como defensor perpétuo do Brasil, aquela situação que vai se desenrolando. Então, ainda além de precisar do próprio reconhecimento de Portugal, é importante ressaltar que era necessário unir o Brasil. Então, já estava acontecendo várias guerras, como eu já citei, para a independência de algumas regiões do Brasil. Então, o Brasil não estava especificamente unido. Regiões como o Pará, o Grão-Pará, como era chamado na época, era mais unido com Portugal do que mesmo com o Rio de Janeiro, que seria a sede do governo. Então, se fazia necessário trazer para a esfera de influência do Rio de Janeiro como sede do governo, então acalmar os ânimos, acabar com essas guerras de independência para expulsar essas tropas portuguesas. Então, também é importante ressaltar que não foi totalmente pacífico esse processo de independência. Não bastou ele levantar a espada e dizer que estávamos independentes. Existiram várias guerras para expulsar essas tropas portuguesas que estavam no Brasil, como na Bahia, onde teve muito derramamento de sangue, em Salvador, lutas para expulsar essas tropas, em São Luís, na própria província Cisplatina, onde hoje é o Uruguai. Então, essas lutas ainda também era necessário acalmar os ânimos, pacificar e unir essas partes, além do próprio reconhecimento da independência. Um fato importante sobre isso é que o primeiro país a reconhecer a nossa independência foi os Estados Unidos. Ainda em 1824, ele é o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, vindo depois Portugal e pouco depois a própria Inglaterra, que estava muito interessada na independência do Brasil. E é importante também ressaltar isso, e dificilmente, se não fosse a intervenção inglesa, uma pressão que eles fizeram para que a gente se tornasse independente, pressionando Portugal para que isso acontecesse, dificilmente a gente teria se tornado independente naquele momento. Os ingleses foram fundamentais porque tinham interesse no Brasil, no comércio, como eu já falei, na questão dos portos, negociações, de produtos, e eles tinham esse interesse, né, de dominar o comércio, como assim o fizeram depois da própria independência do Brasil. Professor, podemos considerar que Dom Pedro traiu a coroa portuguesa, porque assim, por mais que o Brasil se tornaria independente naquela época, com ele ou sem ele, mas foi ele que, vamos dizer que ele que
deu um grito, né? Será que ele não estava traindo a coroa portuguesa fazendo isso? Com toda certeza ele traiu a coroa portuguesa, porque ele liderou esse movimento, já disse, né, de que com ele ou sem ele, iria rumar mais cedo ou mais tarde para a independência por causa dessa própria contradição. Portugal estava em decadência econômica, decadência militar e o Brasil em ascensão, então se tornando cada vez mais forte do que Portugal. Mas é interessante ressaltar que, por exemplo, muitas vezes é falado sobre a Inconfidência Mineira e sobre o próprio Tiradentes. Quem deu a ordem, inclusive, para matar Tiradentes, para puni-lo, né, com a pena capital, foi a avó de Dom Pedro. E Dom Pedro é quem faz a independência do Brasil. Ele é quem guia, né, nesse momento importante, esse processo de independência. Então há uma contradição muito grande nisso, quando ele é quem é a pessoa, a figura, nesse momento, que vai unir essas partes do Brasil e fazer a independência. As mulheres sempre têm um papel importante aí, né? Sim. Só não foram contadas da forma que deveriam ser contadas. Com certeza. A princesa, a esposa dele, né, Dona Leopoldina, uma mulher muito culta, importante nesse processo, foi quem justamente assinou, né, esse documento, que depois vai ser enviado para Pedro como regente. Ela estava como regente interina, porque ele estava viajando, então ela estava governando o Brasil, então foi ela quem assinou esse documento, tornando o Brasil independente, embora precisasse a ratificação dele, ou seja, ele mesmo como regente, porque ele estava em nome do pai dele, né, guiando o Brasil, liderando o Brasil. Dom Pedro era o rei e ele estava aqui como governante em nome do pai dele, né? Acima dele, tecnicamente, só o pai. E estamos comemorando, né, 200 anos dessa independência hoje, e o governo federal solicitou, né, a Portugal o envio do coração, né, o símbolo maior, vamos dizer assim, de Dom Pedro, né, que está no nosso território brasileiro, que inclusive pousou na nossa capital, em Natal. O pouso aconteceu lá. Como o senhor vê essa chegada desse símbolo aqui para o nosso país? Importante, né? Porque o coração em si simboliza esse amor. Embora ele tenha deixado, né, que o coração dele deveria ficar em Portugal, ali na cidade do Porto, né? Porque ele desejava isso. O corpo dele está aqui no Brasil, né? Já está aqui desde da comemoração dos 150 anos da proclamação da independência. O corpo está aqui no mausoléu da família, onde nós temos o Museu do Ipiranga. Então está lá juntamente com as suas duas esposas, né? A primeira tinha falecido, depois ele veio se casar de novo e está lá o corpo. Mas agora chegou o coração. Deve retornar, Portugal não vai abrir mão do coração. Acredito que não. Professor, nós estamos aqui, né, em frente aqui, a um monumento que foi erguido há 100 anos atrás aqui em Mossoró, né, que representa nas comemorações de 100 anos do centenário, né, centenário de 100 anos da independência do Brasil, né, e que hoje deveria estar acontecendo algo. Vamos explicar para a gente, que eu acho que muitos moçoroenses não sabem o que tem contido aqui nesse monumento aqui da Praça da Independência. Então, nós estamos na Praça da Independência, onde justamente ela recebe esse nome por causa desse pilar, né? No caso, o obelisco, né? Que tem suas características. O obelisco tem características egípcias, né? E rememora essa própria situação. Mas, no caso, ele foi feito, esse obelisco foi colocado aqui para comemorar os 100 anos da proclamação da independência, né? No dia 7 de setembro de 1822. Então ele foi feito em 1922, instalado, e aí teve todo um desfile cívico, né, comemorações, discursos, né, naquele momento. E ele é para ser aberto agora, justamente quando comemorasse os 200 anos, ou seja, depois de passados 100 anos de sua inauguração, deveria ser aberto, aonde nós temos alguns documentos, provavelmente algumas outras fotos e cartas de pessoas da época, né, documentos, e é uma cápsula do tempo, né? Nós temos aí a cápsula do tempo que é para ser aberta agora, nesse momento dos 200 anos, a comemoração dos 200 anos da independência. Então, esperamos que, se não hoje, mas ao longo do ano, né, se cumpra aquilo que foi estabelecido, né? Decorrido esse período de 100 anos, deveria e deve ser aberto agora. Dia de hoje, né?
Se você está nos assistindo aí, a gente não tem essas imagens dessa abertura dessa cápsula, porque ele não foi aberto, porque com certeza a TCM vai participar desse momento também muito importante, histórico, para a independência e para a cidade de Mossoró. Deveria ser um momento de reflexão nacional, né? Acho que nenhuma outra cidade teve essa ideia de colocar uma cápsula de tempo que erguer um símbolo tão importante comemorando esse centenário. Isso, exatamente. É importante, é um momento cívico, é um momento ali de pertencimento, pertence aos moçoroenses, assim como também a própria população brasileira, aonde nós comemoramos. E deveria ser aberto, esperamos que seja aberto, para que se cumpra aquilo que foi estabelecido. Se a gente olharmos os jornais da época, quando foi criado, teve todo o desfile, o pessoal participando, deveria ser aberto agora, né? Esperamos que sim. Esperamos que sim. Professor, para finalizar a nossa entrevista aqui, muito bom, uma aula de história em pleno dia 7 de setembro aqui na TCM, no Entre no Clima. Tem alguma curiosidade, aquela que poucas pessoas sabem, ao longo da história ou mesmo da independência, que queira falar aqui pra gente, uma coisa que não é pouco contada, é pouco explorada? Claro que tem, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, essas próprias contradições, né? De que Dom Pedro, que era o herdeiro do trono de Portugal e é quem faz a própria independência do Brasil. Muito embora, depois da morte do pai dele, em 1826, ele inclusive recebe o trono de Portugal. Só que aí ele teve que abrir mão desse trono, né, em favor da filha dele, porque aqui no Brasil não aceitava, nesse momento, estava ainda muito ferido esse próprio processo de independência, fazia apenas 4 anos, então ficou numa situação ali pesada para que ele recebesse o trono e o medo de que o Brasil fosse recolonizado. Além de que nós temos aí, inclusive, é pouco falado também, a própria questão de Dona Leopoldina, né, que foi quem assinou esse processo. E a gente só lembra, por causa dos quadros, da historiografia, vamos chamar assim, oficial, de Dom Pedro, né, fazendo esse processo que já vinha acontecendo. Então é algo importante para a gente pensar. A própria participação das mulheres, que foram também importantes nesse momento da própria proclamação da independência do Brasil. Exatamente. E para mim, você como, não só como repórter, mas como até mesmo estudante ainda de história, porque a cada dia a gente vai descobrindo algo mais. Eu não sabia dessa cápsula que tem aqui em Mossoró, nesse símbolo aqui. Isso, mas já vou logo dizendo ao pessoal, não venham quebrar não, porque não tem ouro, não tem nada não é botija não. São só documentos da época, são atas, alguma foto, algo da própria população, alguma carta, talvez aí para o neto de alguém que ainda não teria nem nascido, e alguma criança que hoje seria um idoso ou, né? Exatamente. Então, professor, eu quero agradecer, né, essa disponibilidade, o ter vindo até aqui, ter conversado, ter falado de assuntos tão importantes, ter colocado essas curiosidades aqui para quem é de Mossoró, para quem está nos assistindo ou aqui ou fora daqui. Então quero agradecer e deixar sua mensagem aí do dia 7 de setembro para quem está em casa. Nós é que agradecemos, né, por toda essa participação, por estarmos aqui, colaborar da melhor forma possível. E também já pedimos, né, para todos que se inscrevam no nosso canal, o canal de História, tá certo? O canal Professor Romildo Saldanha, aonde com toda certeza será muito útil, porque lá nós temos essa parte histórica, nós temos curiosidades, aulas voltadas, por exemplo, para o Enem, ensino médio, né? Então, com toda certeza, todos iriam gostar, né, a partir de assistir essas videoaulas. E se inscrevam lá no nosso canal. E fico agradecido, né, por participar justamente aí no Entre no Clima, de estar aqui junto com vocês nesse momento cívico que pertence a todos nós brasileiros, um momento aí de nascimento da própria população brasileira no sentido do próprio país, né? Ou seja, aonde o Estado brasileiro, esse povo tão importante, né? Estamos se separando de Portugal e dessa construção do nosso nacionalismo, da nossa cidadania, do povo brasileiro. Pois é, a gente vai encerrando aqui a nossa participação. O canal do professor está aparecendo aqui embaixo, vai lá, se inscreve, assistam, tem outros conteúdos importantíssimos, aulas preparatórias também, como ele colocou aqui, então vai lá, se inscreve, dá aquele like, assista. E eu quero agradecer também a você que parou esse tempinho aqui para nos acompanhar, esse bate-papo, essa aula de história aqui. E feliz dia 7 de setembro para você, comemore com cuidado, busque saber o que significa o dia 7 de setembro para nós brasileiros. E eu volto com você, Penélope, e até mais. Até mais. Obrigado. Show!
E aí? Bem. Valeu. Obrigado, viu?